Hidra na garganta ou quem está correndo pelo nosso organismo? Na publicação de Lídia Vassilievna Kazmina, infelizmente, essa é a amarga verdade. Somos comidos por fungos. No final é descrito um método de como expulsar o fungo Licogala do corpo. A ideia principal é que o Licogala é uma criatura muito crédula e pode ser atraída e enganada. Só de pensar, que pessoas astutas, né? Vou começar pelo contexto. Na maioria dos casos, quando uma pessoa supostamente morre de câncer, a causa da morte é uma colônia de fungos que cresceu tanto que levou à morte do organismo hospedeiro. Daí vem essas dores tão intensas que a pessoa sente antes de morrer. E na maioria das vezes, o fungo cresce e vive no corpo até a morte natural da pessoa. E se sente em casa, movendo-se por todo o organismo, em alguns casos com uma velocidade realmente alta. E a pessoa nem percebe quem está mandando dentro dela, achando que é só muco, catarro e secreções naturais que o organismo produz por algum motivo. Nesse sentido, é interessante ouvir os cientistas. Para eles, o muco é uma substância muito útil e sem ele simplesmente não haveria vida. E você mesmo nunca pensou por que o nosso organismo sábio, com milhões de anos de experiência evolutiva, precisa produzir tanta quantidade de muco? E o que exatamente de útil está acontecendo no organismo quando o nariz escorre como uma torneira e fica impossível respirar? Se a pessoa prestar atenção ao muco que circula na nasofaringe, e se a pessoa admitir um pensamento tão estranho de que isso é uma substância viva separada que vive em nosso corpo e começar a observar sua atividade vital, então, muito rapidamente, tudo vai se encaixar na cabeça da pessoa. E as maneiras de lidar com essa criatura certamente serão encontradas. Talvez seja a própria hidra ou sua parte móvel funcional, ou talvez seja um fungo mucoide, e provavelmente ele interage com a linfa com base em alguns princípios simbióticos. Isso pode ser refletido no tempo livre, e algum dia conheceremos a essência desses organismos e os princípios de suas interações não só entre si, mas também com parasitas astrais que controlam estruturas infernais. E talvez ainda tenhamos tempo de nos surpreender com o quanto fomos perspicazes naqueles tempos antigos, ou seja, agora. Então todos nós notamos essas manifestações desse organismo implantado em nós, mas não nos dávamos conta de por que tudo acontecia exatamente assim. Por exemplo, quando uma pessoa, durante uma conversa, de repente começa a rosnar e até a gritar como se estivesse literalmente tentando arrancar da garganta algo que bloqueou o acesso ao oxigênio. Afinal, a pessoa quer respirar. Esse acúmulo de muco entupiu a garganta e bloqueou as vias respiratórias. O muco está vivo, inclusive agora. Ela entrou em um elevador de alta velocidade e exigiu que a pessoa a engolisse. Então ela despencou para o estômago. É assim que uma certa entidade percorre o organismo em uma velocidade incrível. Sua vida é intensa e ela não se nega a nada. Logo após a pessoa engolir esse pedaço, o estômago começa a roncar e se remexer como se estivesse costurando. Ela se lança sobre o alimento parcialmente digerido na parte superior do estômago e se acalma, saciando-se, mas logo volta a se remexer impacientemente. Se a pessoa pretende comer, mas não começa, como se diz, bagunçou a vovó, desarrumou a alma e agora ela está inquieta e ficou assim. Essa entidade também cria bloqueios na garganta para enviar um sinal à pessoa de que ela precisa comer algo ao mesmo tempo em que irrita alguma parte do corpo, por exemplo, na coluna vertebral. Assim como acontece comigo, ou então provoca dor no estômago, como ocorre com a minha esposa. Para criar um reflexo na pessoa de jogar algo no estômago, e assim a dor ou o incômodo passam. Provavelmente todo mundo já ouviu de alguém que, se não comer, então sente dor no estômago. Mas por que o organismo causaria dor a si mesmo? Se a comida não está disponível no momento, o organismo deveria simplesmente sentir fome e, se necessário, entrar em modo de economia. Mas ele não começa a se matar se surgem diferentes tipos de imprevistos, ele não é idiota. E aí você está deitado ou sentado, fazendo alguma coisa ou não fazendo nada, não incomodando ninguém. Mas de repente, do nada, um pedaço de muco aparece do nada e escorrega da nasofaringe para o estômago, como numa montanha russa. E você nem pensa, que atividade suspeita é essa acontecendo comigo? Por que está rolando esse movimento todo no meu organismo? A mesma coisa essa gosma viva faz durante a refeição. Você ainda nem começou a mastigar, só está sentindo o cheiro da comida gostosa. E o muco já se acumulou na garganta. E de tanta ansiedade, a primeira leva já desce para o estômago, na esperança de que logo um pedaço de comida caia sobre ela.
e geralmente ela não erra. O próximo bolo de muco espera o momento em que você mastiga a comida e já na garganta o envolve ansiosamente. Essa ansiedade é transmitida para a pessoa e nós nos pegamos agindo como se não tivéssemos comido há 3 dias. A paixão, em teoria, é uma espécie de carência dolorosa, embora a própria fome não seja sentida naquele momento. E assim, um pedaço de comida mastigada literalmente se transforma em um caroço de muco que entope a garganta e você sente um desejo incontrolável de engolir esse caroço porque naquele momento você já não consegue mais respirar. E esse pedaço de comida, firmemente envolto em muco, desaba na primeira parte do estômago, onde não começa a digestão pelo organismo, mas sim a assimilação desse alimento pelo muco vivo, pelo fungo muco. Gidrói, ou o que é isso aí? Ele vive sua vida confortável nesses apartamentos luxuosos em uma casa inteligente chamada Homem. Minha suposição é a seguinte: essa criatura talvez não seja uma só, mas sim várias. E eles estão em simbiose não apenas uns com os outros, mas também interagem com parasitas astrais que vivem e remodelam para si mesmos, de maneira semelhante, as carapaças etéreas do corpo humano. Eu nem descarto que a linfa seja a parte material do parasita energético. Ela, por assim dizer, vai se acumulando gradualmente na pessoa, crescendo e se estruturando à medida que o corpo energético amadurece e aumenta de tamanho. Larvas no ser humano. Claro, não discuto. É preciso estudar esses fenômenos em um nível sério para descobrir como tudo isso realmente é. E agora só temos suposições baseadas em algumas observações indiretas de um fenômeno obscuro. Se olharmos para a obesidade não do ponto de vista tradicional e atribuirmos a responsabilidade disso à hidra, surge o seguinte quadro. A linfa, assim como a gripe, possui uma velocidade de metabolismo extremamente alta, várias vezes superior à humana. Pode ser de 5 a 10 vezes mais rápida, ninguém contou exatamente, mas isso é visível a partir das experiências. E essa criatura também precisa se alimentar várias vezes mais frequentemente, por isso nós comemos sem sentir fome. Se o ser humano não fosse controlado pela hidra, talvez fosse suficiente nos alimentarmos uma vez a cada 35 dias. Ou comer muito menos e apenas alimentos específicos da espécie. Álcool, fumo, tipos venenosos de vegetais, carne frita, comidas apimentadas, tudo isso ou agrada aos fungos ou os envenena e assim reduz um pouco sua atividade. Gradualmente, assumindo o controle do ser humano, ela adapta o estilo de alimentação dele para si mesma. A pessoa começa a comer descontroladamente, como se não fosse ela mesma. Ataques de fome? Comendo como uma hidra. Mas como é impossível digerir essa abundância, a pessoa começa a se entupir de comida. Não é o que o organismo pode absorver, mas sim o que o parasita quer, por isso tudo isso é armazenado em gordura. É exatamente isso que o parasita precisa. Dessa forma, ele realiza sua necessidade natural de armazenar para o futuro o alimento mais ideal para ele. É justamente isso, a gordura é o combustível mais ideal. Os ucranianos não vão me deixar mentir, mas obesidade não é só gordura, é linfa aumentada, especialmente nos intestinos, e além disso, muita mucosidade e toxinas. Se admitirmos que a linfa e o muco são organismos estranhos, então o aumento de sua massa significa o desenvolvimento deles. E em algum momento a massa dos fungos e da linfa vai superar a massa do próprio corpo humano. E como esses seres não possuem um órgão como o cérebro, mas pensam com o corpo inteiro, ao aumentarem de tamanho, eles inevitavelmente se tornam inteligentes o suficiente para assumir o controle e submeter a pessoa à sua vontade. É claro que existem pessoas que não são propensas à obesidade, e isso deveria significar que elas estão protegidas contra a tomada de consciência por parte dos fungos. Mas não sabemos exatamente como esses parasitas funcionam e interagem entre si. Muito provavelmente, eles estão ligados a um único centro de controle. E onde não há possibilidade de ação para alguns parasitas, neste caso materiais, entram em cena outros, astrais, entre os quais larvas, demônios, espíritos malignos e Deus sabe mais quais. E é preciso saber que algumas entidades energéticas e parasitárias podem estar em um alto nível da hierarquia, contra as quais não se pode lutar de barriga vazia. Em várias discussões surgem perguntas como: se a linfa é um ser inteligente, como ela então deixa descendentes? Sua consciência se transfere para o próximo corpo? Por que ela mata a pessoa em idade precoce, com 50, 80 anos? Será que ela não tem instinto de autopreservação? E assim por diante. Há muitas perguntas. Acho que as respostas para elas serão encontradas já que as perguntas surgiram.
Mas, por enquanto, ainda precisamos de uma resposta definitiva para a questão mais importante. A linfa é algo estranho, um elemento introduzido, ou o ser humano foi projetado desde o início junto com ela? E assim continuamos. Como resultado da atividade de organismos astrais e materiais introduzidos, o ser humano se torna um receptáculo para seres de ordem inferior, e por isso sua consciência gradualmente e inevitavelmente se reduz ao nível de consciência de um parasita, enquanto os parasitas passam a ter a possibilidade de se expressar e se realizar em uma esfera de atividade mais elevada, ou seja, na esfera psíquica e social. Acontece que ou o fungo ou o simbionte mais o fungo, ao cumprir tarefas de redução do nível evolutivo da população, corresponde perfeitamente à missão que lhe foi atribuída pelo governante global da nossa civilização, que recentemente a colocou no caminho demoníaco de desenvolvimento. Como sugeriu um assinante nos comentários, o resultado da atividade vital da linfa é o muco, daí a sua grande quantidade no organismo. O próprio muco é uma substância inanimada. Mas os fungos simplesmente adoram o muco, e não apenas adoram, eles o utilizam como enchimento, alimento, meio de habitação e até como meio de transporte. E Deus sabe mais o quê? Assim como acontece entre a hidra e os fungos, ocorre simbiose se, é claro, os fungos têm algo a oferecer à hidra, ou talvez a linfa nem ligue para isso. Se for o caso, vamos interrogá-la também. Como exatamente ocorre essa interação ainda é uma questão em aberto. Não nos esqueçamos de que toda essa construção implantada é controlada externamente, a partir de um centro geral de controle para a coleta de forças vitais de cada pessoa. Que ela é realmente muito material, pode-se constatar assistindo ao vídeo no canal Osteochondros 2. Vamos cavar mais fundo. Então, o cogumelo gosta de todo tipo de guloseimas e pelo nariz ele pode ser facilmente atraído, enterrando algumas de suas iguarias favoritas. E quando ele sai para se alimentar, a pessoa naturalmente começa a espirrar e acaba expulsando o micélio do cogumelo. E para que o cogumelo queira ainda mais sair de dentro, ele é expulso com antibióticos ou outro tipo de veneno, que o faz se sentir mal. Não podemos esquecer que isso também faz mal para a pessoa. Como em qualquer quimioterapia, o micélio do cogumelo pode viver em qualquer parte do corpo. Há relatos de como ela foi atraída diretamente através da carne e da pele, passando iguarias na pele. Assista ao vídeo Somos comidos por cogumelos e isso parece um furúnculo e depois um abscesso. Além disso, é um processo bastante rápido. Se não te contaram sobre isso, é porque você não precisa saber nada sobre quem vive dentro de você. E usam o corpo de forma não autorizada e não para o propósito original. A estrutura de gestão deve estar bem ciente da verdadeira situação das coisas e eles não apenas ocultam esses fatos, mas também são organizadores ativos desses processos. Se o preditor global implantou organismos alienígenas nas pessoas, ele garante que cada um tenha esse organismo. Dessa forma, foi estabelecido um limite para a expectativa média de vida do ser humano como espécie. Lembramos como até mesmo Piotr I exterminava anciãos de 300 anos. Lembramos a declaração de Bill Gates, como eles, com letra maiúscula, entendida como estruturas estatais de governança global, trabalham arduamente para reduzir a população para 1 bilhão. Somos testemunhas de como a medicina persistentemente não enxerga meios de combater o câncer e abertamente luta contra métodos reais de combate ao câncer. Na verdade, já possuem à disposição métodos eficazes inventados repetidamente no passado. E já não nos surpreende que a medicina não esteja protegendo a saúde humana, mas sim limitando o número da humanidade. São conhecidos casos de pessoas que viveram sem linfa, e ainda mais sem câncer e fungos no corpo. A criança, até certo período no útero materno, não possui linfa. No entanto, essas entidades, ao assumirem o controle dentro da pessoa, de fato moldam nossa sociedade através de nós e querem evoluir e dar continuidade à sua espécie. Talvez eles tenham seu próprio egregor e um sistema de realocação de entidades, algo parecido com a nossa encarnação. E para isso precisam de um lugar para se instalar. E esse processo seria fácil de organizar por meio de vacinas, introduzindo no corpo de cada bebê esporos de fungos, além de substâncias que envenenam o organismo para enfraquecer seu sistema imunológico. Mas nós não verificamos o que estão injetando em nossos filhos, confiando automaticamente que os médicos também são pessoas e que eles realmente querem o nosso bem. Assim como os sacerdotes nos templos, como os políticos que dizem se preocupar com o povo. Sim, pessoas com uma estrutura psíquica humana talvez até queiram, mas o sistema que governa a civilização quer exatamente o oposto, e nele não há nada de humano.
Tenho convicção de que ninguém no mundo percebeu isso, pois nunca ouvi falar de algo parecido. Como é possível se livrar de um fungo de forma simples, sem recorrer a nenhum tipo de produto? Fomos convencidos de que uma vida não basta para alguém entender nenhuma pequena parte das doenças. Porque para estudar cada uma delas, os cientistas gastaram uma grande quantidade de horas de trabalho humano. E por isso nem vale a pena sequer começar a tentar entender isso por conta própria. Naturalmente, essa afirmação é tão mentirosa quanto todo o resto. Na verdade, existem poucas doenças e a pessoa tem grandes chances de entender rapidamente suas causas. Só isso. Viver muito mais e com mais qualidade do que a ciência sobre o ser humano prescreve para ele. Então, vamos começar a aplicar esse método. Pegamos, por exemplo, saladas preparadas com repolho fresco. Quanto menos picante ela for, mais saborosa e suculenta será. Comemos, mastigamos, mas não engolimos. Observamos o seguinte: por mais que mastiguemos, a saliva não entope a garganta. Comemos uma maçã, não há saliva. Bebemos água, também não há. Agora pegamos algo frito ou defumado, colocamos na boca, mastigamos. E imediatamente desceu pela garganta. Forma-se um caroço de muco, e aí você já está mastigando esse defumado, mas o muco só aumenta. Agora interrompemos o reflexo de engolir. Fazemos assim, sugamos isso de volta para a boca e, sem pena da comida, cuspimos no lixo ou no vaso sanitário. Beleza, uma maravilha de se ver. Coloque a próxima porção na boca e mastigue calmamente até que o próximo pedaço caia na garganta. Novamente, mastigue bem, misture com a saliva e engula, e assim por diante até que a saliva acabe. Depois de uma refeição dessas, você deve ficar um pouco chocado, pois o nariz começa a respirar como nunca. Isso significa que o cogumelo, já saciado no estômago, deve retornar ao seu habitat natural, a cavidade nasal. A maioria da população sofre de congestão nasal devido à sinusite por causa de um fungo que vive lá. Mas ele não voltou para lá porque foi em direção ao ânus. Canalização. Esse método simples tem uma dificuldade. Como a maioria toma café da manhã, almoça e janta com a família, no refeitório, no café ou na casa de amigos, a pessoa não tem a oportunidade de cuspir esse pedaço de muco na frente de todos. Você não vai conseguir correr para o banheiro toda hora, porque durante a refeição, no começo, vai precisar sair mais de uma vez. Eu me acostumei, antes precisava fazer isso umas 5 vezes, mas agora 2 já bastam. E agora sou perseguido por uma sensação incrível. O nariz não está entupido, não há nenhum inchaço na cavidade nasal. E até mesmo de manhã. E ainda há pouco tempo eu me deitava em um travesseiro alto numa posição desconfortável para durante a noite facilitar o escoamento do muco da nasofaringe. Isso, bem, de alguma forma ajudava ultimamente. É claro que a atividade vital desse portador de muco no organismo não para. Apenas aquela parte que consegue se mover pelo organismo e é expelida para a garganta para envolver o alimento está adaptada para viver especificamente na cavidade nasal. E agora, depois de removê-la dessa maneira, os seios maxilares e outras cavidades estão limpos, secos e até, pode-se dizer, ressoantes. Eu me lembro de como meu padrasto, pouco antes de morrer, aparentemente de forma intuitiva, percebeu que era necessário cuspir esse muco e adaptou para isso um pote de 1 litro, meio pote de muco. Parece tão nojento que é impossível olhar para isso sem se estremecer. A cena provoca ânsia de vômito. E então, imagine, tudo isso vive em nosso organismo, nós engolimos isso cuidadosamente e dia após dia não cuspimos, absorvemos de volta para não perder nenhuma gota. Muito provavelmente, esse organismo, ao dar comandos dessa forma, está cuidando para não perder seu corpo de trabalho. Portador. Além disso, o que escorre do nariz não é parte do corpo do micélio ou talvez da hidra. Podemos assoar o nariz até perder a consciência e isso não vai mudar a situação. O que não se pode dizer daquela que se move rapidamente pelo corpo, sua perda afeta instantaneamente a atividade de todo o organismo estranho. Acabamos de cuspir durante a refeição, é isso. Não está na nasofaringe, mas é um fato que depois de um tempo ela vai crescer nesse corpo e povoar a nasofaringe novamente, se não for expulsa regularmente. Portanto, vamos pesquisar pessoalmente, observar, estudar esse fenômeno e tirar conclusões com base nos fatos. Em muitos povos havia uma regra sagrada de não cuspir no chão para supostamente não profaná-lo. Então, acaba sendo mais profanado por uma hidra micelial. E sabendo disso, agora eu já não quero mais cuspir, por exemplo, em um balde destinado ao composto.
E como é uma substância viva que infectou pessoas, ela pode se proliferar ali, como talvez tenha acontecido no esgoto da Carolina do Norte. Que interessante, parece que a realidade muda depois de receber esse tipo de informação. A maioria, claro, vai descartar isso como mais uma bobagem de blogueiro que faz de tudo só para ganhar hype. Mas tenho certeza de que para muitos, a materialidade habitual já não será mais a mesma. E agora, nessa nova realidade, junto conosco em nosso corpo, vai passar a viver uma entidade alienígena, sobre a qual agora será possível realmente influenciar e observar suas manifestações. Além disso, agora vamos aprender a entender como ele se comunica conosco, ou melhor, como nos obriga a agir de acordo com a sua vontade. Em quais órgãos dos sentidos ele atua, como se revira no estômago na ânsia pelo início da digestão. Sim, isso ainda está por vir. Bem, tudo bem, arrancar e cuspir, como se diz, não é grande coisa. Mas será possível se livrar completamente desse organismo estranho? Eu não sei. Assim que eu me livrar, aviso imediatamente. Mas suprimir sua atividade vital, colocá-lo em estase, acontece que é totalmente possível, sobre o que escreveu muitos livros Arnold Ehret. Se estiver com preguiça de ler, ouça o audiolivro no meu canal. Ao suprimir a produção de muco no organismo, a pessoa adquire a possibilidade de passar para o próximo estágio de desenvolvimento, adquirindo reais superpoderes do corpo. Agora também farão sentido as inúmeras publicações sobre a limpeza do organismo do muco e o tema da hidra, introduzida na forma de linfa, nos corpos biológicos de pessoas e animais. E por fim, para tirá-los de um leve, espero, choque, vou contar sobre um método que também nunca encontrei em nenhum lugar. Em questões de preservação da própria saúde, muitas vezes é preciso contar exclusivamente consigo mesmo. Suponha que você foi picado por mosquitos ou tem alguma irritação na pele ou coceira. Na maioria dos casos, para garantir a recuperação, basta evitar coçar a pele para que o organismo possa iniciar o processo de reparo e os remédios aplicados possam fazer efeito. E como eles vão funcionar se você continuar danificando a pele ao coçar repetidamente? A maioria das pomadas calmantes não é eficaz. De qualquer forma, o efeito aparece lentamente. Método simples e instantâneo. Coloque água entre 50 e 60 graus Celsius que queime a pele sem causar danos físicos. Você começa a derramar o líquido cuidadosa e metodicamente sobre a área afetada. Você vai sentir como se estivesse coçando a pele com toda a força. É uma sensação inesquecível. Quando parar de derramar, eis que milagrosamente a pele não coça mais. E isso pode durar de algumas horas até o dia seguinte, depois do qual você pode repetir o procedimento. E assim quantas vezes quiser. Essa é a beleza disso, e de novo é de graça. Não surpreende que a medicina não tenha contado sobre esse método, afinal, você não vai pagar por isso. Na verdade, a explicação aqui é bem simples. O corpo é um mecanismo biológico. A pele é equipada com sensores que nós sobrecarregamos dessa forma. Eles se desligam temporariamente, nos dando um alívio, e param de soar o alarme, enviando sinais insistentes para o cérebro. Isso pode parecer ruim, mas na realidade não é. Sabemos que esse mecanismo também é usado por parasitas, como o ácaro da sarna. Por algum motivo, ele sabe como se aproveitar disso, mas nós não sabemos. Por várias razões objetivas, claro, então vamos aprender a fazer essas coisas no nível material, no nível fisiológico, no controle do nosso corpo, no nível mental, mágico e assim por diante, cada vez mais avançado. É justamente nisso em particular que consiste o processo de evolução, então vamos segui-lo.